A paz do Senhor Jesus, amém? Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre Naamã, né? A história dele é contada em 2 Reis, capítulo 5. Naamã, muitos devem conhecer a história dele. Ele era o general do exército da Síria, um homem poderoso, um homem orgulhoso, ambicioso e famoso, né, na cidade dele. Só que o que muitas pessoas não sabiam é que ele era um homem doente. Ele carregava em seu corpo a lepra. E naquela época, uma pessoa com lepra, ele tinha que ser afastado da cidade, da casa dele, e viver em cavernas. Tinha que se alojar em cavernas, porque lepra era uma doença que não tinha cura, né? E ela era cada vez mais progressiva e não tinha cura. E ela era uma doença que se pegava, né? Então a pessoa que tivesse com lepra tinha que ficar isolado. Só que em uma das guerras que Naamã batalhou contra Israel, ele trouxe de lá uma menina que ele fez como escrava da esposa dele. Só que ele não sabia, mas essa menina era o início do milagre dele, né? Então o que eu quero dizer para você hoje, muitas vezes você tá passando em lugares, às vezes você tá numa escola que você não queria estar. Às vezes você tá num trabalho que você não queria estar. Aí muitas vezes você fala, Senhor, mas por que eu tô aqui? Eu não quero estar aqui, me tire daqui. Só que Deus tem um propósito para você. Deus tinha um propósito para a serva de Naamã, escrava, né? Escrava de Naamã. Deus tinha um propósito para ela. Só que olha a fé dessa menina. Ela nunca questionou Deus. Ela foi levada como escrava. Ela foi afastada da família dela, da terra dela, da crença dela, do Deus dela. Foi levada por meio de deuses estranhos, pessoas estranhas. Mas você sabe o que se destacou nela? Ela poderia até estar em um lugar estranho, mas ela continuava servindo Deus vivo. Você pode estar num lugar estranho, você pode estar num lugar que você não queria estar, mas o lugar que você está não pode mudar você. Agora você tem obrigação de mudar o lugar que você está. Você como um servo do Senhor, você como um cristão, você tem de obrigação de mudar o lugar que você está. Mas o lugar que você está não pode mudar você, não pode abalar a sua fé. Você não pode se vender, se trocar para estar num lugar e ser aceito nesse lugar. Essa escrava, ela foi uma boa escrava. Porque quando ela deu um conselho à esposa de Naamã, a esposa de Naamã parou para ouvir ela. Aí você pensa bem, uma estrangeira, né, que acreditava, servia um Deus que eles não acreditavam e não servia, teve voz, foi ouvida, porque ela não era uma escrava comum. Mesmo com toda a saudade da cidade dela, do familiar dela, ela estava ali para servir e ela fazia isso com dignidade. E quantas vezes, né, nós estamos na igreja, né, num ministério para servir, mas nós reclamamos tanto que as coisas passam diante dos nossos olhos e nós não conseguimos ver. Mas essa escrava, ela sabia que ela não estava ali em vão, porque ela conhecia Deus. Ela servia a Deus e conhecia. Então, o que está faltando na gente? Conhecer Deus, conhecer Jesus. E como que a gente conhece Jesus? Com a Bíblia. Não tem outra forma de você conhecer a Jesus verdadeiramente. Por isso que eu sempre digo, leia a Bíblia, medite na palavra. Porque a Bíblia é nosso manual de instrução, ela nos ensina a viver, nos ensina a entender e conhecer Jesus e os planos de Deus na nossa vida. E essa menina conhecia Deus. Ela conhecia o Deus que ela servia, então na hora certa ela dá o conselho que vai mudar toda a vida de Naamã.
Esse general do exército se vestia com as vestes, com a farda dele, né, de general, para esconder a lepra. E quantos que a gente vê se escondendo, né? Vestindo uma farda para se esconder. Só que essa escrava, por estar ali dentro da casa, ela era a escrava da esposa dele, ela via quando ele retirava aquela farda, ela via as feridas no corpo dele, ela via a lepra, coisas que muito não via, ela via porque ela estava ali infiltrada. Então muitas vezes Deus coloca a gente num certo lugar, passando um certo tipo de coisa, uma certa situação, né, para que a gente possa ver o que muitas pessoas não conseguem ver. E a gente murmura, reclama, questiona Deus e não presta atenção nos detalhes. Essa menina não, ela prestou atenção. Daquela porta daquela casa para fora, ele era o grande general da Síria, mas daquela porta para dentro, ele era simplesmente um homem doente, que vestia aquela farda para esconder a sua doença, para esconder a sua lepra, uma doença que estava destruindo ele aos poucos. Entendeu? Então Deus coloca ela ali para que ela veja o que a maioria não via, né? E quantas vezes Deus coloca a gente em algum lugar para que a gente consiga ver coisas que muitos não estão conseguindo, muitos não têm esse privilégio de estar ali vendo o que nós estamos vendo. Só que a gente murmura tanto, a gente reclama, questiona tanto, que passa despercebido pelos nossos olhos. E a gente tem coragem de abrir a boca e falar: eu sou servo do Senhor. Não, se você for servo, você vai prestar atenção no lugar que Deus te colocou. Em vez de você questionar ele, você vai prestar atenção, porque ele está te colocando ali, porque ele tem um propósito com isso. Deus sempre, as coisas não acontecem por acaso nem por sorte, tudo é um propósito de Deus. Não cai uma folha seca de uma árvore se não for permissão dele. Então tudo tem um propósito, amém? Então vamos nos atentar, vamos pegar o exemplo dessa escrava de Naamã, e ali quando ela viu, né, essa lepra, ela aconselhou a esposa dele que lá na terra dela tinha profeta, tinha homem de Deus que poderia curar ele. E ele, né, já desesperado, já não sabia mais o que fazer, vai pelo conselho dela e chega lá com, né, todos nós sabemos da história, né? Eliseu manda ele mergulhar no Rio Jordão, né? E ele mergulha ali naquele rio 7 vezes para quebrar o seu orgulho, quebrar, né? A sua falta de fé, né? E aí, quando ele sobe na 7ª vez, ele sobe um homem renovado, transformado, purificado, com a pele parecida com a pele de um bebê. Glórias a Deus, aleluias. Então ali ele foi curado, não só da lepra do corpo, mas foi curado da alma, né? Toda aquela soberba, aquele orgulho, né? Aquela falta de fé, foi tudo curado, porque Deus não faz nada pela metade. E quando ele volta para casa dele, ele liberta essa escrava para ela voltar pro povo dela, para a família dela, né? Então, entenda, quando Deus te colocar num lugar, num ministério, num trabalho, numa escola, num curso que você não quiser ficar, que você não estiver se agradando, peça o Espírito Santo para te dar direção, peça a Jesus para te mostrar, para você entender por que você está ali, que eu tenho certeza que ele vai ministrar para você por que você está ali. Nós cristãos não somos donos da nossa vida, né? Nossa vida, do momento que você aceita Cristo, que você é batizado, que você segue uma vida com Cristo, você não é dono mais da sua vida. Sua vida pertence a Ele e Ele te coloca nos lugares para que você transforme as pessoas. Como eu disse no começo do vídeo, o lugar que você tá não pode te mudar, mas você tem de obrigação de mudar o lugar que você tá. Amém?
Estude essa palavra, 2 Reis capítulo 5, medite nessa palavra, peça direção ao Espírito Santo, confie em Jesus e seja feliz em nome de Jesus, amém? E até o próximo vídeo.